Você abre a geladeira achando que está protegendo sua saúde. Afinal, refrigerar alimento sempre parece a escolha mais segura. Mas o que quase ninguém te contou é que alguns alimentos não ficam mais seguros na geladeira. Eles ficam mais perigosos. Depois de um tempo sob refrigeração, certas comidas passam por transformações silenciosas. Mudam a estrutura química, acumulam toxinas ou criam substâncias inflamatórias que o corpo, principalmente o corpo idoso, não consegue mais neutralizar direito. E o mais assustador é isso: esses alimentos continuam com a mesma aparência, mesmo cheiro, mesmo sabor. Ou seja, você consome achando que está tudo bem. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 6 alimentos que nunca deveriam ser guardados na geladeira, porque com o tempo eles se transformam em verdadeiros venenos silenciosos, especialmente depois dos 60 anos. Não é moda, não é terrorismo alimentar, é bioquímica simples, ignorada por hábito. Fica comigo até o final, porque o último alimento da lista é o mais comum de todos. Quase toda casa guarda na geladeira, achando que está fazendo certo. Antes de começar, comenta aqui embaixo: de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo? Agora presta atenção, porque evitar certos erros simples na cozinha pode poupar seu corpo de inflamação, intoxicação lenta e problemas que aparecem só anos depois. Vamos começar. Número 6. Arroz cozido. Quando a geladeira vira um laboratório de toxinas invisíveis. Pouca gente imagina, mas arroz cozido guardado na geladeira pode se transformar em um dos alimentos mais perigosos da casa, especialmente para idosos. O problema não é o frio em si, é o que acontece antes e depois. Quando o arroz esfria lentamente fora da geladeira, uma bactéria chamada Bacillus cereus pode sobreviver ao cozimento. Ao ser refrigerado e depois reaquecido, ela libera toxinas que não são destruídas pelo calor. E o mais traiçoeiro, o arroz continua com cheiro normal, aparência normal e gosto normal. Ou seja, o erro acontece na rotina comum da cozinha, sem levantar suspeita. No organismo mais jovem, isso já causa desconforto. No corpo idoso, pode provocar intoxicação alimentar tardia, diarreias persistentes, inflamação intestinal, sobrecarga do fígado, queda de imunidade. Esse padrão se repete em casas onde a comida é preparada para durar vários dias. Seu Joaquim, de 78 anos, tinha o hábito de cozinhar arroz para a semana inteira e guardar tudo na geladeira. Depois de um tempo, começou a sentir mal-estar recorrente e dores abdominais sem causa aparente. Já Dona Helena, de 72 anos, passou a preparar arroz em pequenas quantidades ou congelar imediatamente após o resfriamento rápido. Os episódios de desconforto simplesmente cessaram. O erro não está no arroz, está no costume de guardar achando que está protegendo. Para evitar esse risco, nunca deixe arroz esfriar por horas fora da geladeira. Evite guardar arroz cozido por mais de 24 horas refrigerado. Prefira congelar em porções pequenas. Reaqueça apenas uma vez. Arroz guardado errado não avisa. Ele cobra a conta depois. Se você não sabia disso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque nos próximos tópicos o risco fica ainda maior e mais comum na sua geladeira. E agora vem um alimento que quase todo mundo refrigera automaticamente, sem imaginar o que ele se transforma com o frio. Número 5. Tomate. Quando o frio altera a estrutura e irrita o intestino sem você perceber. Guardar tomate na geladeira parece inofensivo. Ele fica bonito por fora, firme por mais tempo. Mas o problema acontece por dentro. O frio quebra as membranas internas do tomate e altera seus compostos naturais. Isso não transforma o alimento em algo estragado,
mas o torna mais irritante para o sistema digestivo, principalmente em idosos. Depois de refrigerado, o tomate tende a perder antioxidantes importantes, aumentar a acidez percebida no estômago, fermentar mais facilmente no intestino, piorar gases, refluxo e desconforto abdominal. O detalhe perigoso é que nada disso é imediato. Os sintomas aparecem aos poucos e são facilmente confundidos com sensibilidade da idade. O problema não está em uma vez ou outra, mas na repetição. Seu Luiz, de 75 anos, usava tomate gelado em quase todas as refeições. Com o tempo, passou a conviver com azia e estufamento constantes, sem imaginar a causa. Já Dona Carmen, de 70 anos, manteve tomates fora da geladeira, em local fresco e arejado, usando-os em temperatura ambiente. As queixas digestivas diminuíram visivelmente. O ponto aqui não é evitar o tomate, é não submeter o alimento a um frio que ele não tolera bem. Para reduzir o risco, guarde tomates fora da geladeira, consuma em temperatura ambiente, evite refrigerar tomates já maduros. Se refrigerar por necessidade, deixe voltar à temperatura ambiente antes de consumir. Tomate frio não parece perigoso, mas pode irritar o corpo todos os dias, em silêncio. Se você costuma guardar tomate na geladeira, comenta o número 5. O próximo alimento é ainda mais comum e, quando refrigerado, passa por uma transformação química que quase ninguém imagina. Número 4. Batata cozida, quando o frio muda o amido e sobrecarrega o corpo idoso. Muita gente cozinha batata, guarda na geladeira e consome nos dias seguintes achando que está fazendo o certo. O problema é que a batata muda completamente quando esfria. Ao ser refrigerada, a batata passa por um processo chamado retrogradação do amido. Isso altera a forma como o corpo digere esse alimento. Depois de fria e reaquecida, a batata tende a fermentar mais no intestino, causar gases e distensão abdominal, elevar inflamação intestinal em pessoas sensíveis, dificultar a digestão em idosos. Nada disso aparece no sabor. Nada disso aparece no cheiro. O problema aparece no corpo, horas depois. Esse efeito costuma surgir quando a batata entra na rotina como sobra refrigerada. Seu Orlando, de 77 anos, tinha o hábito de cozinhar batata para vários dias. Após as refeições, sentia estufamento e peso abdominal que atribuía à idade. Já a Dona Neuza, de 73 anos, passou a preparar batata apenas na hora ou a consumir em temperatura ambiente logo após o preparo. O desconforto digestivo diminuiu de forma perceptível. Aqui está o detalhe que quase ninguém considera. O corpo idoso digere amidos modificados com muito mais dificuldade. Para reduzir esse risco, evite guardar batata cozida por muitos dias na geladeira. Prefira consumir logo após o preparo. Se refrigerar, consuma com moderação e observe reações. Evite reaquecimentos repetidos. Batata fria não parece perigosa, mas pode sobrecarregar o intestino pouco a pouco. Se você costuma guardar batata cozida na geladeira, comenta o número 4. E agora entra um alimento que costuma aparecer logo no café da manhã e que, quando vai para a geladeira, passa por uma transformação que o corpo idoso sente rápido. Número 3. Pão, quando o frio transforma o amido e inflama o intestino do idoso. O pão é presença quase diária na mesa de muita gente. E por isso mesmo, pouca gente questiona o que acontece quando ele vai direto para a geladeira. O frio altera a estrutura do amido do pão. Isso muda a forma como ele é digerido e absorvido pelo organismo, principalmente depois dos 60, quando o intestino já não reage da mesma forma. Após a refrigeração, o pão tende a fermentar mais no intestino, aumentar gases e estufamento, elevar inflamação intestinal silenciosa, piorar desconfortos que parecem normais da idade. O problema não surge de uma vez. Ele aparece quando isso vira costume.
Seu Valdir, de 76 anos, guardava pão na geladeira para durar mais. Com o tempo, passou a sentir barriga inchada e desconforto após o café da manhã, sem desconfiar da causa. Já Dona Eliane, de 71 anos, manteve o pão fora da geladeira, em local seco, ou passou a congelar corretamente quando necessário. As queixas digestivas diminuíram de forma clara. O detalhe que quase ninguém observa: o intestino do idoso reage muito mais aos amidos modificados pelo frio. Para reduzir esse impacto, evite guardar pão na geladeira. Prefira congelar em porções se quiser conservar. Consuma pão em temperatura ambiente. Observe sinais como gases e estufamento após o consumo. Pão gelado não parece problema, mas pode inflamar o intestino todos os dias, em silêncio. Se você costuma guardar pão na geladeira, comenta o número 3. Não saia do vídeo agora, porque o que muita gente guarda por organização, mas que quando refrigerado, muda de forma perigosa. Número 2. Alho cru refrigerado, quando o frio potencializa toxinas e irrita o organismo do idoso. O alho é visto como um alimento medicinal e, de fato, ele é poderoso. O problema começa quando o alho cru vai para a geladeira e fica armazenado por dias ou semanas. O frio não protege o alho cru. Ele altera seus compostos sulfurados, concentra substâncias irritantes e favorece processos químicos que o corpo idoso tem mais dificuldade de neutralizar. Depois de refrigerado por muito tempo, o alho cru tende a ficar mais agressivo para o estômago, irritar o intestino, piorar refluxo e queimação, aumentar inflamação digestiva silenciosa, sobrecarregar fígado e rins em pessoas sensíveis. O perigo aqui não é imediato. Ele aparece com o uso repetido, principalmente em quem consome alho cru com frequência achando que está fazendo bem. Esse efeito surge quando o hábito se mantém sem observação. Seu Benedito, de 76 anos, costumava guardar alho cru descascado na geladeira para usar diariamente. Com o tempo, passou a sentir azia forte e desconforto abdominal quase todos os dias, sem associar ao alho. Já a Dona Rosa, de 72 anos, passou a usar alho sempre fresco, descascando apenas na hora do preparo. As queixas digestivas diminuíram claramente. O ponto que quase ninguém considera: alho é remédio em dose certa e irritante quando mal armazenado. Para reduzir esse risco, evite guardar alho cru descascado na geladeira. Prefira manter o alho inteiro em local seco e ventilado. Descasque apenas na hora de usar. Observe reações digestivas após o consumo. Alho cru refrigerado não parece perigoso, mas pode agredir o organismo aos poucos, especialmente depois dos 60. Se você costuma guardar alho cru na geladeira, comenta o número 2. E agora vem o alimento mais comum de todos, guardado na geladeira por quase todo mundo, todos os dias. Número 1. Cebola cortada na geladeira. Quando o alimento mais comum vira um foco silencioso de contaminação. Quase toda casa faz isso. Corta metade da cebola, embrulha ou coloca em um potinho e guarda na geladeira para usar depois. O problema é que cebola cortada não deveria ser refrigerada para consumo posterior. Depois de aberta, a cebola passa a absorver umidade, odores e micro-organismos do ambiente da geladeira com muita facilidade. Ela funciona como uma esponja biológica. E o mais perigoso: isso não altera a aparência nem cheiro de forma evidente. Com o tempo na geladeira, a cebola cortada pode acumular bactérias e fungos, gerar toxinas invisíveis, irritar o sistema digestivo, sobrecarregar o fígado, aumentar a inflamação intestinal, especialmente em idosos. O risco não está em consumir cebola, está em consumir cebola armazenada depois de cortada. Esse hábito é mais comum do que parece. Seu Geraldo, de 78 anos, tinha o costume de guardar meia cebola na geladeira por vários dias.
passou a ter desconfortos digestivos frequentes e mal-estar após as refeições, sem imaginar a causa. Já a dona Nair, de 73 anos, passou a cortar cebola apenas na hora do preparo ou descartar a parte que sobrava. Os episódios de desconforto diminuíram de forma clara. Aqui está o alerta que quase ninguém leva a sério. Cebola cortada não foi feita para ser reaproveitada. Para evitar esse risco, evite guardar cebola já cortada na geladeira. Prefira cortar apenas a quantidade que vai usar. Se sobrar, descarte sem culpa. Mantenha cebolas inteiras fora da geladeira, em local seco e ventilado. Guardar meia cebola parece economia, mas pode ser um dos erros mais comuns da cozinha. Se você não sabia disso ou já fez isso alguma vez, comenta aqui embaixo no número 1. Se você chegou até aqui, percebeu uma coisa importante. O problema não é a geladeira, é o que a gente coloca nela. E como coloca? Arroz cozido por vários dias, tomate refrigerado sem necessidade, batata guardada como sobra, pão no frio todos os dias, alho cru armazenado errado e a cebola cortada, reaproveitada como se fosse inofensiva. Nenhum desses alimentos parece perigoso. Nenhum deles avisa. Mas quando entram na rotina, o corpo sente aos poucos. E depois dos 60, o organismo já não neutraliza toxinas, fermentações e irritações como antes. O que era só um desconforto vira inflamação. O que era normal da idade vira problema digestivo, metabólico ou intestinal. A boa notícia é que nada aqui exige dieta radical. Exige apenas atenção a detalhes simples. Preparar comida em menor quantidade, evitar sobras prolongadas, respeitar o tipo de alimento, parar de refrigerar tudo por hábito. Às vezes, envelhecer melhor não é adicionar algo novo. É parar de repetir erros antigos. Se esse vídeo abriu seus olhos para hábitos que você fazia no automático, compartilhe com alguém da sua família. Muita gente guarda esses alimentos achando que está se cuidando, quando está fazendo o oposto. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui a gente fala de saúde de forma prática, direta e possível, especialmente para quem já passou dos 60. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses alimentos você mais costuma guardar na geladeira? Cuidar da saúde muitas vezes começa na prateleira da geladeira. Obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo.